meus amigos queridos, minhas amigas do nosso canal, que tá aí batendo papo, assistindo um pouquinho a nossa live no Facebook. Quero deixar um beijo enorme para todos vocês e falar que hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, exclusiva, que vocês vão adorar esse bate-papo que a gente vai ter hoje. Hoje nós estamos falando com uma pessoa que é maravilhosa na nossa cidade, que veio para Itapevi e daqui se tornou uma das mulheres de mais credibilidade e respeito na área dela. A nossa convidada de hoje, ela é a filha do Carlos Tarcísio Nogueira e da dona Zélia Maria de Amorim Nogueira, mãe das princesas Júlia, Laura e Manuela. Ela é da cidade de Formiga, em Minas Gerais. Uma mineira aí, hein, com a gente hoje. Formada pela Universidade Paulista há 24 anos, é especialista em implantodontia. Gente, hoje eu vou errar um monte de palavras, viu? Ortodontia e harmonização facial. Moradora da cidade de São Paulo, adotou Itapevi há 16 anos, onde tem a sua clínica Vicky Odontologia. Trabalho esse que, além do consultório, com a sua equipe, também tem muitas famílias que atende fazendo tratamentos gratuitos e ações sociais. É com grande prazer que eu recebo hoje no nosso programa Evelise Lima, a amiga doutora Michele Nogueira. Oi, meu amor, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui para contar um pouquinho da história, da minha história. Bom, que bom. Gente, só lembrando, tá? Nós estamos com as nossas máscaras aqui, o nosso álcool em gel, o pessoal que tá do nosso lado aqui, tá todo mundo de máscara, que a gente tem que se manter prevenidos, não é verdade? A Covid, infelizmente, ainda tá por aí e nós precisamos da união de todos vocês. Fiquem em casa, assistam a nossa live que vocês vão adorar. Michele, me fala só um pouquinho. Sim. Como que é a sua história aqui com Itapevi? Olha Como só. aconteceu de você vir se instalar aqui, montar os consultórios? Bom, boa noite, pessoal. Obrigada mais uma vez pelo convite. Vou falar um pouquinho dessa história de Itapevi, dessa relação totalmente íntima que eu acabei tendo com a cidade, né? Bom, sou formada há 24 anos, sempre morei em São Paulo e lá eu tinha o meu consultório já há 10 anos. E quando eu me casei, o Ricardo tinha algumas amigas que eram daqui e acabou vindo para cá e começou uma sociedade e eu continuei em São Paulo. Só que aí foi crescendo, ele foi fazendo o nome dele aqui e chegou uma hora que precisava de ajuda. Aí eu fechei o meu consultório em São Paulo e vim para a gente poder montar a nossa equipe aqui, né? E caí de paraquedas em Itapevi. Meu Deus, né? Eu nem dirigia um pouquinho, porque eu era de casa para o meu consultório, era coisa de 5 minutos. E aí comecei a viajar todos os dias vindo para Itapevi para dar um apoio, né? Começar a fazer o nosso negócio funcionar, né? Porque daí ele cuidava de uma parte, eu cuidava da outra. E a gente foi ficando e me adotaram, eu adotei E nessa história, há quantos anos vocês estão por aqui? 15 para 16. Nossa, já. muita gente A idade da minha atenderam, filha mais velha, sim. Muitas pessoas vocês já atenderam Sim, aqui, né? muito. Isso é muito legal. Quando a gente pensa em mulher, dentista, empresária, empreendedora, mãe, né? Acima de tudo, a gente começa lá, mãe. Sim, e mãe. aí depois vem as outras coisas. E eu vejo que você tem, assim, uma cumplicidade e uma harmonia muito bacana com as filhas de vocês, Sim, né? sim. As 3 meninas. A gente vê que Sim. até o seu Instagram é 3 meninas. São as 3 meninas. Né? É muito legal. Mas antes da gente pensar nessa questão das meninas e tudo, eu queria saber desse interesse em ser dentista. Como surgiu? Olha só, assim, isso eu tenho o maior orgulho de falar, porque todas as pessoas que já me conhecem um pouquinho, e acho que até para aqueles pacientes, às vezes, que não conhecem, mas que vão passar comigo na primeira vez, eu sou apaixonada pela minha profissão. Apaixonada, eu não seria outra coisa. E desde pequenininha, 5 ou 6 anos de idade, eu fazia massinha e tampava todos os buraquinhos da casa da minha mãe. Então, tomada,
todo buraquinho que eu ia vendo, eu ia fazendo massinha. Então, assim, eu nunca tive outra opção. Não era uma coisa que eu Já falava gostava. assim, né, vou o colegial, será que eu vou fazer veterinária? Não, eu vou ser dentista. E então, assim, quando eu falo, né, e encho o saco das pessoas, quando eu falo que eu faço por amor, não por opção, é porque eu faço por amor mesmo. Eu nasci dentista e não teria outra profissão. Não me vejo em outra profissão. Sabia que meu filho, ele brinca com aquele negócio de dentista, ele compra a massinha, ele faz... Às vezes eu acho até que ele vai querer ser E dentista assim, mesmo, porque é uma quem coisa... Eu acho que existem dois tipos de profissional, né? Aquele que nasce com o dom e aquele que vira. E na nossa área, a gente vira mesmo, né? Porque é uma coisa que você tem que trabalhar com a mão, você tem que ter dons que às vezes a pessoa já tem ou às vezes ela tem que adquirir. Tem muitas pessoas que às vezes não têm o dom e que tem que aprender. De repente é o dom dele. Tomara, eu já acho ótimo, porque eu adoro. Quanto mais dentista eu conseguir convencer, porque é uma profissão linda. É lindo. É lindo. Mas é uma profissão trabalhosa, né? Porque é você mexer com o sorriso das pessoas, então, a autoestima das pessoas. E é por isso que eu acho que eu sou tão apaixonada, porque não tem nada melhor do que uma pessoa chegar, muitas vezes, triste, porque não pode sorrir. E o sorriso é o nosso cartão. É a alma, não né, adianta. da pessoa. Você pode estar triste e sorrir, a gente sabe que você está triste. E se você está feliz e você sorri. Então, assim, o sorriso é o que alimenta, né? É o que dá o sentido para o ser humano. Então, assim, muitas vezes já cheguei a atender pacientes que entraram chorando e saíram chorando emocionados porque eu pude devolver um sorriso. Não era o melhor material no momento, não era da melhor forma, mas eu devolvi o sorriso. Isso é lindo. Que legal. Mas assim, vamos falar a verdade, todo mundo tem medo daquela maquininha do dentista. Tem, eu também tenho. Eu morro de medo. Eu fujo. Como você morre de medo? Não, eu amo, eu falo pra todo mundo, eu amo estar do lado de cá, sentadinha ali. Mas quando é pra eu sentar na cadeira, tem que ser no laço. Eu corro. Olha, eu tenho uma história muito legal pra contar. Não sei se minhas irmãs entraram na live aí. Mas você sabia que a minha irmã, uma das minhas irmãs, não vou citar o nome, porque senão vai ficar muito chato. Mas olha o que aconteceu há muitos anos atrás. A minha irmã estava morrendo de dor de dente. E o dentista falou que ela ia ter que arrancar o dente. Ela tem pavor de dentista, pavor, ela tem medo. Pavor mesmo. Aí a outra que foi junto, falou, não, eu arranco um dente pra você ver que não dói. Meu Deus! Assim, eu fui buscar as duas. E quando eu cheguei, você acredita que ela tava muito brava? Porque as duas arrancaram. Uma arrancou o dente. O dentista falou, mas você não tá precisando arrancar o dente. Não, mas pode arrancar isso aqui do fundo. E a outra chorava de dor de dente. E aí são as duas com a boca inchada. Eu fui levar as duas para o sorvete. Que bonitinho. Mas elas não tinham 15 anos, não. 13, não. Elas tinham 30. Oi? Gente, aconteceu na minha família. Elas tinham 30 e lá vai cacetada. Não. E fizeram isso bravas. E depois aqui arrancou o dente. Eu não acredito que eu arranquei o dente por causa de você, porque você não ficava chorando na frente do dentista. Que engraçado. Não, essa aí é pra contar mesmo. Tem histórias assim, não tem? Essa aí é Você tem alguma história legal de você contar assim? Olha, muitas, né? Porque... Mas uma que, assim, sempre me comove muito, porque eu acabo associando com as minhas filhas, né? Que numa ação social que a gente estava fazendo, uma menininha, a gente fazia exames e levava algumas crianças para fazer atendimento. E uma delas, na época, ela tinha 11 anos, ela sentou na minha cadeira e ela não conversava. Ela ficava o tempo inteiro com a mão no rosto, 11 anos. E na época eu tinha uma filha de 11 anos também, que é a Júlia, mais velha, então hoje ela está com 16, então isso há 5 anos atrás. E eu perguntei para ela, né, pode abrir? Não, pode abrir, eu não vou fazer nada. E assim, eu achei que ela estava receosa com medo, né, porque todos nós temos medo do dentista, né. E quando ela começou a falar, que eu olhei, eu falei,
olha pra mim, ela não tinha um dente da frente, então uma menina de 11 anos sem o Que já dente tinha da quebrado frente. o dente. Aquilo me marcou muito, porque a gente sempre tem os filhos como comparação, né? Assim, você não quer ver uma criança, poxa, é como se fosse minha filha. E eu imagino o quanto a minha filha sofreria se Bullying ela na não tivesse um escola. dente na frente. E aí eu falei pra ela, falei, mas o que aconteceu? Ela me contou a história que tinha acontecido. E eu fico arrepiada de lembrar disso, porque é uma coisa que me deixou assim muito feliz e até hoje eu tenho contato com ela. E aí eu falei, olha, a minha especialidade é implantodontia, que é o dentista que coloca dente, né? Expliquei pra ela. Eu falei, hoje você não pode fazer ainda, mas quando você completar os 18 anos, o seu implante eu tô te dando. E aí ela começou a chorar e não acredito, e não acredito. Aí correu, foi chamar a mãe estava trabalhando. Aí no final da ação social, a mãe veio falar Mas ela comigo. contou por que caiu o dente? Ou foi cárie? Numa queda. Numa queda, ela. Acidentes que criança quebra um dente. Só que ela perdeu o dentinho de leite nessa queda. E o dentista que ela foi disse que ela nunca mais teria o dente. Ai, tadinha. Então ela passou, tipo, dos 5 anos de idade até os 11 sem dente nenhum, sem saber o que estava acontecendo, porque era uma menina bem simples. E aí eu falei, não. Então ela me contou uma história assim, bati, foi a história que ela contou. E aí quando a mãe veio, a mãe falou, a gente passa num dentista do posto, e aí ele falou que não tem como fazer nada, não tem como fazer. Ela foi no dia seguinte, eu falei, pois amanhã, isso era um domingo, amanhã você vai até o consultório porque eu vou pôr um dente aí. Ela não acreditou. Então ela foi, eu fiz um provisório, coloquei. E mais pra frente ela fez um exame. Ela tinha o dente. Tinha entrado. E aí a gente fez todo, ela ainda trata com a gente, aí a gente fez o tratamento ortodôntico. Então assim, isso é uma coisa que me mexe porque Nossa, é uma quantos coisa anos tão ela ficou, pequena, né? e às vezes a gente pode fazer tanto. E às vezes uma coisa que pra mim não alterou em nada, e eu pude transformar a vida de uma pessoa. Porque se ela não descobrisse, como talvez não tivesse a oportunidade de descobrir que ela tinha um dente, que a gente ia tracionar, ia fazer uma série de cirurgiazinhas ali para trazer o dentinho para o lugar, ia ser uma criança que ia passar a adolescência inteira nessa angústia, né? Assim, uma tristeza. Ou talvez até metade da vida, né? Sim, dependendo da situação. Da pessoa, né? Então, assim, são algumas histórias que eu tenho, assim, há 24 anos, são muitas histórias. Aí eu não posso começar a falar não, porque eu falo pouco. E aí a gente vai ficar aqui umas 2 horas. Mas isso é ótimo. O pessoal gosta. Michele, vamos dar boa noite para todo mundo? Dá uma olhadinha aí, ó. Mandar um beijo aqui pro Marcos Menezes, que lindo. Obrigada, Marcos, por mais esse acompanhando a nossa live aí. Um beijo grande para você. A Raquel Rec, tá mandando a doutora Michele Nogueira, linda. A Pamela Beatriz, Raquel, um beijo. ela faz odonto desde pequena, ela já olhava a boca dos outros. Que aí bonitinha. nascemos dentistas, nossa profissão é maravilhosa. A Pamela realmente... Ela é amiga da nossa família, ela me chama de tia e tal. Que e legal. é uma menina maravilhosa, uma excelente. Eu vejo que ela vai ser uma excelente dentista. Porque faz com amor, né? Você Isso já é vê muito nela bom. que ela é assim. A Ana Maria Chalupe, um beijo. Ana Balia falando boa noite. Parabéns por mais uma entrevista maravilhosa. O secretário Professor adjunto, Toledo. né? O professor Toledo, mandando um beijo, dando parabéns. O Xambinho tá aqui também. Boa noite, Xambinho. Boa noite. Pra toda a família da hora. Um beijo pra vocês. O Vitor Azevedo, que é o namorado da Pamela, tá aqui curtindo, que também dá maior incentivo pra ela. A Marilene, diretora, também tá assistindo a gente. Um beijo pra todos vocês. Eu vi que o Andres entrou um pouquinho antes, né? E algumas outras pessoas também estão curtindo a nossa live. Aí, tá Júlia vendo? Vick tá aqui assistindo. Um beijo, meu amor. A Ana Paula, diretora, também entrou, tá assistindo a gente. Um beijo, Legal. Ana Paula, pra todo mundo. Hoje nós vamos falar de várias coisas, viu? Não só de dentista, não. Vamos falar de dicas de beleza também, é bem legal. Então, se a gente for pensar em tudo isso que acontece, né? Principalmente esses acidentes com as crianças, a gente tem aí um mulheres longo trajeto, que são violentadas, que passam, né? também. Que perdem dentes. Violência. Então, assim, isso é... Que é Menino uma outro que cai lado. do skate, quebra o dente.
meu Você Deus do atende céu. muito aqueles que vai pela metade. Vários que entra o dente, aí não sabe onde está o dente, se caiu, se perdeu o Então, dente, ou que se vem com o engoliu, dente na mão. um dos dentes da Carol, eu tenho certeza Escola que ela engoliu. direto. Vem Um da dos dentes da escola. Carol, que a minha filha era muito danada. Quando Mas ela era isso pequena. não é de se duvidar, não. E aí Com ela certeza. quebrou 2 vezes, doutora. Ela quebrou o dente uma vez quando ela tinha 2 anos. Ela Olha, caiu, pequenininha. ela bateu a boca no rodapé, caiu os 2 dentes da frente. Pequenininha. Eu dou risada porque ela ficou tomando sopa 2 meses. Ai, que Ai, gente, que judiação. pavor, gente. Olha, eu falava, ser mãe é ter infarto direto, né? Coração é testado. Aí eu levei numa dentista, eu lembro até hoje que na época foi uma dentista em Cotia, que eu consegui, porque eu trabalhava lá também, e a dentista tava grávida, e a Carol ficou muito assustada, porque ela machucou, isso é o sangue, Sim. e na hora o pronto-socorro socorreu, mas depois eu tive que procurar o tratamento. E aí a dentista fez o dentinho pra ela. E pra acalmá-la, ela ficou segurando a barriga da dentista. Que Ela falou assim, não, bonitinha. segura minha barriga, você vai ouvir o meu bebê. Ai, E que aí bonitinha. conseguiu fazer. Aí ficou com aquele pivôzinho, porque o dente estava lá. Tá, aí ela foi arrumar uma encrenca onde a gente morava com os meninos lá. Foi atropelada pela bicicleta, parou o guidão na boca dela. Pois é, aí ela perdeu o pivô dela. Os 2 dentes, mas ela já tinha 5 anos. Aí eu falei, agora você vai ficar com ela por um tempo até nascer o outro. E aí nasceu quebrado o dente dela, doutora. Nasceu Porque com o às dente com a vezes ponta quebrada. bate a raizinha do dentinho de leite, bate lá em cima e Então, aí... assim, acidente com criança acontece. Nessa hora que acontece esse acidente, como que a gente tem que socorrer? O que que a gente tem que Olha só. fazer para levar até o dentista? É uma coisa que isso acontece muito em escola, né? Ou crianças pequenas dentro de casa, o que a gente pede, assim, o desespero é tanto que sangra demais, né? Aí quer lavar o dente, quer pôr o dente no leite, pega o dente e enfia no buraquinho. Primeira Enfia o coisa, dente lá? enfia do jeito que tiver. Com sangue e tudo, do jeito que dá. Sim, e aí vai pro dentista. Porque existe uma película na raizinha do dente que se ela for limpa ou lavada ou ressecar, aí já era. Aí não tem o que bom fazer saber. mais. Não imaginava Mas que a aí gente você tinha que coloca, fazer porque isso. assim, se tiver infecção depois toma um antibiótico, se tiver, o ideal é pegar, não precisa lavar nem nada, é pegar e colocar lá, no lugarzinho de onde caiu. No máximo, né, assim, para não ressecar, pode colocar no leite, mas se for levar até o dentista. Pode pôr no leite mesmo, então essa... Poder pode, só que assim, o tempo que é de você pegar, colocar no leite, pegar o carro, levar o menino até o pronto-socorro, é um tempo que se perde dessas células que tem ali, que já poderia estar entrando em contato com o restante do tecido que ficou lá, né, de onde saiu o dentinho. Nossa. Ó, eu vou Olha, ter o que pessoal dar tá boa noite perguntando aqui. pra todo mundo. O Ricardo falando, as meninas estão aqui. Dando boa noite. Manuela, Vicky, o meu beijo pra você. Laurinha também, porque eu não posso dar só pra Juju. Então, Tem que dar beijo pra todo mundo, pras tem que princesas, mandar né? pras 3 meninas, né? A mãe das 3... tá perguntando se vocês estão realizando atendimento. Sim, a gente não parou de atender porque somos um serviço de essencial, né? Então, assim, como a gente já tem na clínica, isso por lei, a gente já precisa seguir um ritual, um protocolo de biossegurança. Então, pra gente não muda muito. O atendimento não... a limpeza, a asepsia, não muda nada. A única coisa que muda é que, assim, a gente pede para os pacientes, neste momento de pandemia, não ir acompanhado, não levar criança. Assim, nas primeiras semanas da pandemia, um tiozinho de 90 anos na recepção, sem noção, né? Mas para o nosso atendimento, então, uso de máscara, uso de luva, o álcool 70 que é passado, o lisoforme, é tudo passado nas salas entre um paciente e outro, tudo é descartável. Né? Então, assim, nós não mudamos. A gente até chegou a ficar uns 2, 3 dias fechados, porque o impacto foi grande, né? Então, logo de cara, e aí a gente acabou fechando 2, 3 dias, mas depois estamos atendendo
no mesmo horário de sempre e direto de segunda a sexta, alguns sábados por mês. Mas com horário reduzido, né? Com horário reduzido, sim. Tá, e vamos lá. Uma pergunta que é interessante. Você falou das meninas e a gente tem que ver certinho, né? Porque a gente... É aquela pergunta que eu te fiz antes. Mãe, empresária, atendimento a tantos clientes, tantas horas fora de casa. Sobra ainda um tempinho pra você? Não sobrava, não. Assim, até uns anos atrás aí, eu continuo sendo ligada no 220 é pouco pra mim, né? Assim, mas eu era mais acomodada. Então, assim, eu sempre, é a desculpa de que eu moro longe, eu trabalho longe, aí tem as meninas, e sempre elas são a minha prioridade. Então, o tempo que eu tinha em casa, eu estava com elas, ou clínica, e preciso trabalhar, e vamos trabalhar. Há uns 3 anos atrás, engraçado, né? Eu fui subir a escada do consultório e eu cheguei lá em cima ofegante. Eu falei, o quê? Não posso. Minha filha Manuela ainda tem 7. Na época ela tinha 5. Se eu tô ofegante com a menina com 5, quando ela tiver 7, 8, 9 que eu precisar levar nas baladas, eu não vou aguentar nada. E foi aí que eu comecei a pensar assim, não, acho que eu preciso mudar um pouco de vida, muito sedentária, começar a não sentir as mãos, então assim, ponta de dedo, porque a gente fica sentado o dia inteiro, e aí termina de almoçar, volta para atender e fica sentado o dia inteiro, é uma profissão extremamente parada, né? E aí, esse dia eu falei, o quê? A menina vai pedir para eu correr com ela, eu vou dar 3 passos e vou fazer alguma coisa. Só que eu nunca fui menina de brincar de Barbie, assim, gostava de brincar com bebê. Então, porque eu amo ser mãe, eu quis ser mãe, assim, não abro mão, é outro dom que Deus me deu, graças a Deus. Até por isso eu acho que eu tenho essa relação linda com elas, né? E aí eu resolvi um dia, falei, eu preciso procurar algum esporte, sempre pratiquei. Até eu sair da faculdade, eu sempre joguei, mas era assim, handball. Uma coisa bem delicada. Sim. Né? Assim, enfim. Que nem o coice de mula, né? Exatamente, tá. E aí, bom, casei, formei, trabalhando e tendo filhos. Teve filho, foi trabalhando e foi cuidando. E aí a gente foi deixando, aí eu falei, não, vou procurar alguma coisa para eu fazer. E aí eu vi que você foi fazer um esporte de luta. Aí fui conhecer um dia, falei, preciso ir ali na academia até próximo lá da clínica, né? E eu cheguei e estava tendo uma aula. Eu falei, não, eu acho que é isso. Professor, venha fazer uma aula. Eu fui. Na primeira aula tinha um pneu... O que você faz lá? Gigante. Agora, por conta da pandemia, a gente está parado, mas eu comecei há 2 anos e meio atrás fazendo kickboxing. Dava murro mesmo? É murro e pesada, e chute, e quebra-dente, e tá tudo certo. Quebra-dente, vai lá e já conserta de novo. Já dá um cartãozinho junto, né? Então, há 2 anos e meio eu comecei a fazer o kickboxing. Então, aí saía de São Paulo 6 horas da manhã, chegava aqui às 7, treinava até 8h30, tomava banho, começava a atender às 9h30 da manhã e ia até 6h30 da tarde. Daí já tinha dado mais desestressada. Mas já desestressava. Aí vim fazendo e agora tem 6 meses que eu faço jiu-jitsu. Você faz mas o kickboxer você parou? Então, não parei. A gente, por conta da pandemia... Não, mas não foi nenhuma troca, não. Eu fazia os 2. Eu fazia... então, dias eu fazia dias eu fazia outro. Legal. E assim, e aí eu fui... Você deve ser muito boa de briga. Por favor, hein? Não arrume encrenca pra Michelle por aí, não. Porque senão... Eu falo que eu fico morrendo de vontade de dar uns tapas. Aí eu tô caçando alguém né? Pra ver se a gente dá... Né? Pra ver se eu tô aprendendo. Porque, afinal de contas... então, olha só. A Mariana Alexandre tá no meio mandando um beijo pra você. Hey, Beijo. Que você é maravilhosa, que é uma guerreira. A Mari também é uma mulher maravilhosa. O Rick Almeida também está assistindo. O DJ Well Mangali também está dando boa noite. A Jaci Maria, você é uma mãe maravilhosa para suas filhas. A Mariana tem uma pergunta aqui. Ela mandou assim, ó.
Qual o conselho que você dá para mulheres que acham que não tem tempo para fazer algo com a própria saúde? Olha só, é a Mari que está É, perguntando. a Mariana. É, Isso. Mariana. Então, como eu disse, eu sou ligada no 220. Para mim não existe, não dá tempo. Isso é uma coisa que é assim, são duas coisas que eu tenho pavor, não dá tempo e eu acho. O tempo a gente faz. E Tem aí 24 assim, horas do dia para mas todo mundo, né? mas eu fico cansada, eu fico exausta. Eu preciso, eu não sou de, não, eu gosto de dormir, não. Eu preciso dormir pelo menos 6 horas, 8 horas, porque eu tenho muita dor de cabeça. Então, a questão do tempo, a gente faz o tempo, né? Assim, o trabalho, todo mundo precisa trabalhar. Mas se você realmente quer fazer alguma coisa... É uma questão de administrar o tempo. Sim, administrar e você realmente querer, porque é muito fácil. Quando eu comecei a fazer o kickboxing, eu comecei a fazer eu tirei a primeira faixa, foi em dezembro, eu comecei a fazer em, sei lá, outubro, e é uma época que chove muito, né? Dezembro, janeiro, e eu me lembro, assim, caindo Natal, um toró. festa. Eu levantava às 6 horas, pegava minha mala, botava minha roupa Mas e quando ia. você falou assim, eu vou levantar às 6 horas, você tinha suas filhas que você cuidava de manhã. Aí Sim. elas, porque eu falo porque às vezes a gente que é mãe, a gente sabe que os filhos às vezes ficam um pouco acomodados, né? Então aí você fica naquela assim, eu vou fazer tal coisa, mas aí o seu próprio filho às vezes te boicota, porque ele fala, mãe, mas você vai me deixar, ainda mais os pequenos, porque eu tenho lá o Enzo e às vezes ele faz isso. Ele não, aí comigo. você, é uma chantagem, né? Como assim porque você vai difícil. fazer? E eu não. Mas o que acontece? Como eu saio de São Paulo bem cedo e elas estudam, então o que eu fazia? O dia que a minha aula era às 7 da manhã, eu deixava tudo pronto, elas se arrumavam, as maiores, arrumava a pequena. Quando o Ricardo conseguia, ele ajudava e levava. Quando ele não conseguia, a grande arrumava a pequena, uma arrumava o cabelo. E eu moro próximo, né, da escola. Então, assim, eu falo para elas, né? A gente é uma equipe. Nós 4, né? Eu falo de nós 4 porque somos as 4 meninas e assim, uma vai ter que ajudar a outra a entender porque os horários do Ricardo sempre foram diferentes. Então, assim, eu acabo tendo, a minha preocupação são elas. O dia que era mais tarde, então eu levantava com elas, trocava, dava o café da manhã, deixava na escola 10 para 7, vinha para cá para fazer a aula às 8 horas. Quando era mais cedo, era eu cheguei já a deixar na padaria 6h15, que é de frente para a escola, pedi pra moça lá, a gerente, as meninas estão ficando aqui, por favor, a hora que for atravessar, você dá uma olhada pra mim, por conta da Manuela? Então, assim, a gente precisa querer. Né? E a gente também precisa entender que nem você falou, é uma equipe, né? Às vezes eu vejo que acontece isso muito com as mulheres. A mulher fala assim, não, eu vou sair do sedentarismo, eu vou fazer alguma coisa, nem que seja uma caminhada. Mas aí um filho pede uma coisa, o marido chega, não sei o quê, quando você vê a caminhada já acabou. E assim, acaba sendo cômodo porque é gostoso, depois que a gente entra num ritmo, pra mim faz falta. Hoje eu não fiz nada. O problema é o primeiro passo, né? Aí eu fico agoniada. Então assim, agora quando começou a pandemia, eu comprei, eu me dei de presente de aniversário, um poste lá que tem uma bola que é tipo um João Bobo. Gente, eu me dei uma blusa. Não. Eu me dei uma blusa, doutora. Então, me dê esse negócio que é um João Bobo. Aí você fica... Põe as luvas, me visto, coloco minha bandagem e fico lá socando. Aí. E o meu sensei faz uma ligação Júlio, online, né? O Júlio. Júlio, um beijo Júlio, também. um beijo, na live, sensei. tudo bem? Ele falou que ia assistir e ainda falou que ia mandar o povo ficar me fazendo perguntas. Se fizer pergunta que eu não sei responder, o Júlio vai responder. Vou marcar uma consulta pra você. Isso mesmo. E aí ele faz a ligação, aí todas nós treinamos junto. Que então, legal. assim, porque a gente não pode, porque se para um dia, para o segundo, para o terceiro... Aí já era.
Quem que não Desanima. quer ficar no frio sentada lá debaixo da coberta? Assistindo série, que é uma Todo coisa mundo mais quer, gostosa. né? É gostoso. Olha, então, eu tenho que confessar uma coisa. Ontem a minha amiga Balia passou na porta da minha casa. Eu sou uma pessoa muito relaxada, gente. Ela falou assim, amiga, ó, ela tá assistindo, vamos fazer caminhada. Ela tava de máscara, roupinha. Eu falei, ai, amiga, eu tô fazendo macarrão com carne moída. Ela falou, não, eu vou fazer a caminhada. Aí ela foi. Ela andou. Daí ela falou, mas na volta eu vou comer com você. Aí o Henrique tava chegando, ele viu ela vindo com vinho debaixo do braço. Ele falou, eu já sei onde você tá indo. Ela, quando acabar a caminhada, eu vou pra sua casa. Então Mas acontece. Mas ela, tá vendo porque só? é gostoso. E assim, você ficar. Aí eu pus na cabeça, agora vou vir 1 hora antes de eu começar a trabalhar e vou caminhar na entrada de Itapevi. Vou subir, eu falei, acho que eu não vou aguentar. Mas eu vou andar. Mais pra frente, quem sabe eu consiga correr. Eu acredito que eu vou Isso conseguir, mesmo. porque eu sou muito persistente. E eu não aceito não. Assim, pra mim, né? Você não vai conseguir. Não, eu vou. Tá certíssimo. Eu vou e não me interessa. Pode ter a dificuldade que for. Se eu puser na cabeça, eu foco e... Ó, tem cliente aqui marcando consulta pra você Oxi! sábado. Meu A Deus, Ana Paula sábado? Souza tá, amiga, depois que terminar a live, vê se ela pode me atender também, o autor. Pode ser sábado? Ó, Ana, pode marcar com a doutora que ela já tem sábado, sim. Atendemos, pode deixar. A Mari falou que você é uma inspiração de amor e humildade. Ô, A Mari. Marinês Rocha. Oi, Mari, um beijo pra você. Marinês Rocha tem uma consulta comigo amanhã. Ó, Tô Marinês, lembrando por favor, aqui, hein? Ó, doutora Mi, amiga querida, minha dentista preferida. A É. Cibele também tá aí mandando boa noite pra gente. A Silvana Lima também, Ai, mandando Sil. beijos. Beijo pra você. A Cris falou que ela é isso mesmo, a gente tem que estar na luta, ser persistente. Né? A Karen Cris tá falando dando parabéns. E a Jaci falou que você é uma profissional excelente. Isso todo mundo já tá muito feliz em saber mesmo, Porque eu porque faço ela com é. muito amor. É Então, isso. assim, modéstia à Verdade. parte, eu falo que tem partes da odontologia que eu não gosto muito. Aí eu já nem faço. Porque eu sei que eu não vou fazer... Do jeito Porque eu falo que é igual cozinhar, né? Aham. A gente tem que fazer com amor. Você doa a sua energia, o seu tempo. Eu sou muito assim, Eu sim sou sua cliente. Então, e eu sou muito assim com tudo que eu faço. Eu falo para as minhas filhas, vamos varrer, né? Cada uma pega a sua, vamos varrer a casa. E uma sai batendo, eu falo, não, para tudo. Vamos varrer com amor. A gente varre direito, varre com amor. Então, eu sou muito de doar a minha energia para aquilo que eu estou fazendo. Então, assim, eu acho que as pessoas acabam percebendo, né? Porque você acaba fazendo aquilo flui. Vai, né? Vai. Então, agora, em tempos de pandemia, onde nós estamos com contato direto, né? Com o paciente, como você, e você falou que vocês têm todo esse protocolo, né? E aí muitas pessoas também, por exemplo, que são as pessoas do maior grupo de risco, que não podem estar indo no consultório. Qual dicas você daria para quem fica em casa, mas que precisa manter uma boa higiene bucal? Olha só, eu estou enxergando essa pandemia com o seguinte, da seguinte maneira. Todos esses cuidados, né, que a gente tem no dia a dia, com máscara, lavar mão, álcool, são coisas que já deveriam existir, né? É claro que a máscara é uma coisa extremamente incomoda demais, assim, eu tô acostumada a usar, então para mim é menos complicado, mas, por exemplo, no Japão, as pessoas usam a máscara no dia a dia. Lá não é porque tá tendo a pandemia, é porque lá as pessoas se respeitam. No seguinte, se eu tô doente, eu não posso espirrar porque eu vou passar para ele. Outro. Então, eles têm essa consciência. Então, assim, é preciso ter a consciência no seguinte, é uma doença que, infelizmente, ainda não tem a cura, né? Não tem a vacina ainda, mas que eu creio que todos nós vamos ter contato, não vai ter jeito. De um jeito ou de outro, né? O que eu acho que precisa ter a consciência é assim, que é o que eu peço para os nossos pacientes lá, se você acha que você tem alguma coisa, ou se você tá com algum sintoma,
Não qualquer vai. coisa, não vai. Não tenha contato, né, com qualquer pessoa, principalmente com um grupo de risco. Agora, chega uma hora, eu vou te falar porque eu tive que atender a minha mãe. E ela é grupo de risco, é idosa. Ela tem problema de pressão, ela tem diabetes. Só que chegou um momento que eu não conseguia mais fazer os reparos em casa. Porque eu levava as coisas, fazia o reparo lá. Mas chegou uma hora que ela precisou ir. Então, assim, quais foram os cuidados? Na minha clínica, os de sempre. Só Porque teve o você cuidado já tem dela, porque essa nós temos essa manipulação. obrigação. Isso é assim. Não, mas assim, por exemplo, em casa, quem tá em casa hoje, qual dica que você daria? Porque o que tá acontecendo, e até a próxima pergunta que eu já vou te adiantar, as pessoas estão comendo mais em casa. Sim. Mais besteira também. Que daí Muito você tá lá, mais. você faz o bolo. É o dia inteiro come o pensando dia no que eu vou inteiro. comer daqui a pouco, né? Aí o que tá acontecendo? A pessoa também tá em casa, ela tá trocando a noite pelo dia. E aí Eu até estou alguns hábitos vivendo de higiene, isso com as a minhas pessoa- filhas. principalmente os adolescentes, né? Estão tudo dormindo sem escovar o dente. Eu recebo um recadinho assim, mãe, posso ficar sem tomar banho? Mas é só hoje. É a Manuela. Manda um áudio. Eu posso ficar. Não pode. Porque não sai de casa. Não faz Não nada. corri, não pulei, não, né? não fiz nada. Não eu corri, nem saí não na pulei. rua. Não preciso Tipo, eu tomar tô de banho, pijama, né? eu vou dormir daqui a pouco. Vou Não pôr outro posso. pijama, né? Vou colocar outro? Não, Manuela, sei. você tem. Então, assim, eu acho que pra quem fica em casa é uma coisa. Por isso que eu te contei ali mais pra trás. Nós fechamos 4 dias. No primeiro, nossa, tipo férias. Arredei todos os móveis da casa, montei academia, peguei aparador, peguei pezinho, coloquei lá a cabeça que eu comprei. Lindo. Segundo dia, treinando, lindo. No terceiro, eu já tava ficando doida. Porque a minha vida é tão corrida que eu não sei ficar dentro de casa. A rotina do dia, né? Eu não sei ficar dentro de casa assim. Se eu tô em casa, eu tô fazendo alguma coisa. E agora eu resolvi fazer as marmitas, né? Fazer algumas coisas para eu levar pro consultório Que legal. mais leves. Então, assim, eu penso assim, o que é bom pra mim? É bom eu ficar sentada só assistindo televisão e comendo? Não. Vai dar uma volta com o cachorro, vai pular corda. Então eu fico lá em casa assim, eu sempre arrumo alguma coisa pra fazer. Nem que seja, eu vou limpar a casa, mas eu quero suar limpando a casa. Não é só saúde bucal, é saúde mental. Principalmente a mental. Porque a bucal é uma coisa que com pandemia, sem pandemia, não muda. Né? É uma doença transmissível pela saliva, pelas gotículas, mas não muda. A escovação, o uso de fio dental, infelizmente, eu acho que assim, para quem fica dentro de casa, é complicado muito. Por isso que eu penso que assim, a gente até estava comentando, né? A questão de liberar, que chega uma hora que eu acho que a população não vai suportar. Porque fica uma coisa muito pesada. Já tá, né? Já tá. Né? Eu Assim, acho que a gente percebe não que é só financeiramente. as Financeiramente pessoas não é estão um a aguentando mais. né? Ficar em casa. Mas emocionalmente, eu acho que emocionalmente é muito fica uma difícil. coisa bem complicada. Olha só que legal. A Karen Manuel, a doutora Karen, tá mandando um beijo pra nós duas. Falou que tá adorando a entrevista. Que bom. Toledo também falou que adora a gente, a família Vicky. A Tânia Marques falou que você é uma pessoa incrível. A Eliana Aparecida, que ela tem um trabalho magnífico com bonecas de afro. Muito legal. Né? As bonecas que ela faz, tá dando uma boa noite. E aí o João Carlos, que ele foi o primeiro entrevistado aqui, que é o bombeiro, ele tem um projeto de bombeiros mirins. Ele tá te convidando para quando acabar essa pandemia, que legal. sei lá, tomar um café e conhecer os bombeirinhos. Com certeza eu vou, com certeza. A Guta também tá aqui, dando um legal. beijo pra Maria Fernanda, lindas. E ela tá perguntando aqui, ó, quando a criança não quer escovar os dentes depois do almoço e jantar, dá vontade de bater. Dá. Guta, concordo com você. Dá vontade de bater. Poxa vida, dá vontade de bater. Mas aí a gente tem que usar toda a psicologia, né? O que eu falo, eu fiz muitos anos pediatria. Eu falo que hoje eu não tenho mais idade para isso. Não tenho, assim, atendo os filhos de amigos, assim, tenho que atender minha filha, porque ela não passa com o pai de jeito nenhum, nenhuma das 3, morrem de medo dele. Então eu sou obrigada, mas outro dia eu falei,
vai abrir Você a escovar o boca, dente, vocês vão passar com seu pai. vai passar com seu pai. Não, pode deixar, a gente já vai. E a questão da criança, o que acontece com a dificuldade que a gente tem, primeiro, na época dos nossos pais, o que acontecia? Tinha dificuldade de orientação, né? Os dentistas, os próprios dentistas não eram, hoje não, a minha formação já foi assim, a gente é formado, tem até uma disciplina de psicologia dentro da odontologia, Legal saber. que para que a gente saiba abordar a criança da maneira correta, né? Eu estou com um caso lá de uma paciente que pequenininha, a gente precisa fazer algumas coisas nela e a mãe é bastante ansiosa, né, Ana Paula? Depois você vai assistir. E assim, bastante ansiosa e eu não posso ir na mesma velocidade que a mãe quer que eu vá. Então, assim, a questão das crianças, quando vira o hábito de escovar, então, a Maria Augusta, né, que falou? A Guta. Assim, pega a escova, vai escovar o dente junto com ele. De uma brincadeira, passa para um hábito. Então, assim, a gente, principalmente com crianças pequenas, a obrigação é da mãe, do pai, da pessoa muitas responsável. Vezes a pessoa acha que é obrigação da escola, viu? Então, assim... Porque na escola, quando chega aqui, agora eu vou falar aqui enquanto professora, a mãe manda a escova de dente, né? Uma por ano, que ela não acha que precisa trocar. Porque acham que escova não troca, né? Aí, assim, aí você pergunta lá, Joãozinho, não. Vamos lá, depois do intervalo, a escovação. Ah, mas é que agora é a minha primeira. Eu cheguei, acordei, só lavei o olho e vim pra escola. Muitas crianças acontecem isso, né? Então, essa mau costume de casa, quando cresce, se transforma. O que acontece? Então, tem que ser um hábito de pequenininho, né? Assim, eu sempre explico, o bebê nasceu, mas o bebê não tem dente, por que eu vou limpar? Tem que fazer a higienização. Eu tinha uma dedeira, que é uma escovinha. Silicone, né? Isso. Ah, mas eu não tenho dedeira. Fraldinha, umedecida, limpa, gaze. Então, assim, tudo isso vai fazendo com que a criança entenda que a higiene é importante. E aquela criança que só come pasta, porque é uma maravilha, né? O Tandy é uma beleza. Pois lá, que delícia, faz parte. Gostosinho. Então, assim, é pôr um pouquinho só. E o ideal é sempre, a gente fala assim, Quanto colocar de pasta, né, na escova? A gente Olha, devia ter trazido uma escova. Então, pois é, a escova ela é compridinha. A pasta, o correto, não é você colocar de comprido como passa na propaganda, que passa aquela pasta e ainda sobe aquele bico assim. É o contrário, não no comprimento que você coloca. A pasta é colocada na largura. É só é um tiquinho de pasta. Porque, na verdade, a pasta... Claro, tem as pastas que são com medicamentosas, né? Sensodine, a gente pode falar nomes, mas assim, que são para sensibilidade. Mas a escovação do dia a dia normal, a pasta, ela é apenas um desodorante. É para deixar o hálito bom, porque se você põe muita pasta, você faz um monte de espuma e não enxerga a sujeira. E o que acontece muito é que você tem que aprender, e principalmente ensinar a criança a escovar a língua, né? Sim. Que a língua também a um gente fator fala, né? terrível. Que assim, é como uma casa. Os dentes são os móveis e a língua é o tapete. Numa casa você não limpa só os móveis, você limpa os móveis e você varre o tapete. Referência para dar para as crianças, né? Sim, né? Que sim. Vão então, assim, melhor. Isso é a questão de você fazer, puxa, mas uma criança de 5, claro, você não vai conseguir que a criança parta dela. Tem algumas crianças que já tem isso embutido. O Enzo, que gosta de escovar, que ele já acorda. Que gosta de escovar. Agora, aquelas que não são, é difícil. Ele até leva o pai dele para escovar o dente. Pai, vamos escovar. O dente. Isso, então assim, é dele. Mas a gente precisa estimular. Então, assim, vamos escovar os dentes. Não é, vem aqui que eu vou escovar seu dente. E outra, a obrigação da mãe ou do pai ou do responsável passar o fio dental pelo menos uma vez ao dia nessas crianças. Mesmo dos pequenos com dentinho de leite, etc. e tal, o fio dental é o que limpa entre um dente e outro. A escova não limpa. A Ana Sodré também tá aqui.
E o Vander mandando parabéns pelo trabalho. A Daiana Araújo tá dando uma boa noite, perguntou pra gente. A Daiana tem um bebê lindo de 3 anos e ela quer saber o seguinte: é normal uma criança de 3 anos e 8 meses perder os dentes? Já Não. começar a cair os de leite? Não é. Não é, né? Tem que Não verificar o que tem é que isso, ver viu, o Dai? porquê. Assim, ó, deixa eu só falar aqui boa noite pro Gil, porque eu assisto as lives sim, dele, ele não tá aí. manda boa noite pra mim, eu tô Ó, assistindo Gil, eu a também sua. assisto suas Tá lives, vendo? viu? E você não manda mesmo boa E nem noite manda pra gente. música pra gente. Agora também ó, agora chegou a minha vez. Eu tinha pedido A aqui uma revanche. coisa pra Michelle, mas ela não quer fazer. Não, para. Tá bom. Doida. Então, O Balego tá mudando, gritando, Ah, Michelle! olha te só. ama. Oi, tudo bem? Então, a questão dos dentinhos, né? O que acontece? Existe eu vou começar a falar e aí eu vou acabar falando coisas muito Particulares. assim, mas não tem outra forma de explicar. Então, assim, os dentes, quando o bebê é formado no útero da mãe, ele já tem lá os germezinhos, né? Que são as sementinhas dos dentes. Então, às vezes, tem casos, inclusive, do bebezinho nascer com um dente. dentinho, que são os neodentes, são dentinhos que são neonatal, né? Do Então é recém-nascido. real esse negócio do bebê Sim, poder nascer só com que, dente. sim, é real, só que na verdade não é um dente já. Isso aí vai acabar soltando e o dente vai estar lá guardadinho. Nossa, não sabia. O que acontece é que assim, às vezes a gente fica naquela, eu vou falar por mim até como mãe, né? A gente fica naquela agonia, ai, não vai nascer dente, não vai nascer dente, não vai nascer dente. Então assim, existe uma cronologia para os dentes nascerem, para eles erupcionarem, e uma cronologia para eles ficarem molinhos e caírem. A gente não pode, até certo tempo atrás, a gente tinha lá uma idade básica, média, para começar a troca desses dentes. Mas hoje está tudo tão rápido que é preciso olhar. Não é o esperado. O esperado, a troca de dentes, é a partir de 5 anos e meio, que aí começa a amolecer os dentinhos. Não é esperado para essa idade. Para essa idade, né? É bom olhar, né? Pode ser que esteja verificada. tudo normal, mas por aí, se a criança com 3 anos e meio, quase 4, já está tendo esse tipo de mudança, isso aí gera uma outra coisa para a gente pensar. Então, se os dentes estão assim, então é bom olhar porque pode estar tendo um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio porque não é o esperado. Então, isso pode acarretar lá na frente a puberdade antes da hora, aí o crescimento também da criança, se não está andando Como na deveria. idade como deveria, então pode acabar acelerando outras coisas também. Então, é importante olhar. Dá uma verificada, né? Na dúvida, é melhor não tê-la. É verdade. Né? E assim, são tantas coisas que a gente acaba aprendendo ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, essa do bebê, eu sempre achei que era lenda, mito, que as mas pessoas acontece. falavam, né? Sim. De estar acontecendo isso. E aí, quando você fala também da dentição, e tem essa questão, né? Que as pessoas antigamente, elas era moda, né? Colocar dente de ouro, Sim. fazer não sei o quê. E hoje a gente tem algumas modas, né? Que acontecem. Piercing no dente, piercing na língua. São as facetas, é moda. Tem bastante coisa que é moda. São prejudiciais à saúde dental, bucal ou Então, não? é uma coisa que é uma funciona luta, isso? né? Porque, assim, chegam a... eu tenho, inclusive, uma paciente, eu não vou me lembrar o nome dela, linda. E aí, toda vez que eu vou fazer o atendimento dela, eu olho aquele piercing na língua dela, eu tenho vontade de... Arrancar. Já postada já. Por quê? Esse piercing que é colocado, que é um cristalzinho, que é coladinho no dente, que é só um brilhinho, isso aí não atrapalha em nada, porque a gente não faz preparo, não faz nada, ele é apenas colado. Então, não causa mal nenhum. É uma moda. Brilhinho, né? O brilhinho. Tá. Já o outro, que é na língua, tem um que eles colocam aqui em cima, no freio. Uhum. Também não sei pra quê, porque o negócio nem aparece direito. Mas esse da língua,
que as pessoas costumam usar, primeiro, a língua é muito, muito, muito lotada de bactéria. Então, o fato de você fazer uma perfuração na língua, você pode ter uma infecção bem complicada. E outra, normalmente quem tem esse piercing fica brincando com ele o tempo inteiro no dente. E aí, assim, eu já peguei dente fraturado, dente quebrado aqui. Quando a gente olha, fala assim, a gente já bate o olho e fala, você tinha. Tinha, como você sabe? Porque vem, dente fratura, quebra, porque não tem jeito, tem um troço lá dentro da língua, né? Assim, a pessoa fica brincando, então assim, então, nós nem não indicamos. A moda é indicamos. legal, né? Não é indicado, e se eu puder falar não, é não. Então eu sempre para os meus pacientes, a gente até teve um caso bastante, pra gente engraçado, né? Mas pra situação não foi legal, porque era um pai, lá em São Paulo ainda, um pai extremamente bravo, assim, você via que a menina, nossa, nem respirava direito, mas era uma menina, assim, diferente, que eu acho que ela passava uma conversa no pai. E numa situação, o pai pediu para o Ricardo olhar se ela tinha colocado, porque ele estava desconfiado, mas ela falava que não, e a menina com 14, 15 anos tinha colocado um piercing, e ele fez tirar. O pai não conseguia ver o piercing na língua dela. Não conseguia ver. Que mas ligeira. Demais. Eu tô dizendo, gente, que esse povo é esperto demais. Então, a Ana Paula tá aqui falando que, verdade, na escola, quando não acontece a escovação, as mães piram, mas não fazem em casa. E a Guta concordou mesmo, que a psicologia tem que ser 100% na vida da criança. Sim. Né? Elas testam os pais o tempo todo. Isso mesmo. A Thalita entrou, a Thalita também tem um projeto muito bacana, na Palhacinho. Como é que chama? O projeto da Thalita e do Kleber? Folha e Tim. Eles contam, eles estão fazendo várias lives muito legais aí também para as crianças. A Jaci Maria tá dando parabéns para Michelle, falando que você é 10. A Cléo deu boa noite, Cléo, para você também. Boa noite. E o Carlos Alberto também tá assistindo, boa noite, obrigado pela nossa participação aí. E aí, quando a gente pensa em tudo isso que a gente falou aqui sobre higiene bucal, essa questão do isolamento, né? Tem todas essas questões que você colocou. Sim. Mas nós sabemos que existem outros tipos de atendimento que agora o dentista está fazendo, né? Que é essa questão de beleza, muito no legal. próprio consultório, né? Sim. Até a aplicação de botox, não tem? A gente Como que funciona faz. Isso? Ó, eu tô querendo uma. Ó, tô precisando aqui. Eu também já tô precisando de novo. Então peraí. Eles pediram pra gente fazer um intervalinho aí, pra você contar como vai ser o botox. E a gente, vamos brindar aqui. Nós estamos tomando nossa bebidinha. Boa noite, gente. Boa noite. Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Tô passando só para avisar que estamos em um novo endereço, agora no centro de Itapevi, na rua Manuel Alves Mendes, 192, na mesma calçada da antiga Eletropaulo, que hoje é Enel. Falamos para você que queríamos montar um estúdio no centro, que é para atender a demanda de todos vocês que são produtores de conteúdo. Nossas agendas já estão disponíveis. Eu vou deixar aqui embaixo no rodapé o nosso WhatsApp de atendimento. Manda uma mensagem para nós, vamos bater um papo e ver o que eu posso ajudar dentro do seu projeto. Muito obrigado e até a próxima. Fala. E aí, pessoal, voltamos de novo, né? Aqui com a nossa programação com a doutora Michelle. E a pergunta que eu tinha feito era sobre o Botox. Me fala como é que funciona isso daí, porque eu realmente, tô querendo fazer, tô precisando, doutora. Que dia que vai ser aí? Me dá um desconto que eu vou. A gente parcela em suaves prestações. Opa. Ganha de presente dia dos namorados. Aí, olha bom presente, viu? O já que não tem loja aberta para comprar presente. Já vou querer fazer amanhã. Que ideia? Boa. A gente faz um cartãozinho. Vale Botox. Então, maravilha, gostei.
as pessoas têm bastante dúvidas, né? Porque afinal de contas é uma coisa que antigamente era feito em dermatologista apenas. Até existiu há um tempo atrás aí uma briga muito grande, porque os médicos não entendem que nós conhecemos da boca quando a gente face, estuda, né? cabeça e pescoço, a gente é obrigado a saber tudo, 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 tudo. Então, assim, nós somos aptos a fazer, né? O cirurgião dentista, ele está apto a fazer o botox, a fazer preenchimento labial. Então, assim, aí vai uma série de tratamentos. Essa harmonização facial. Então. Que faz parte da harmonização facial. Então, dentro da harmonização, o que é a harmonização facial? Dentro dela tem várias coisas que são feitas. O botox é um deles. Preenchimento labial, preenchimento de rugas, tem fios de sustentação que são colocados. Então, assim, tem laser, tem uma série de coisas que hoje nós podemos fazer, tá dentro da lei isso, e que antes era só o dermatologista que podia fazer. Hoje nós somos dentistas, os farmacêuticos podem fazer, médicos. Então, assim, existe uma linha até onde... Mas aí vem uma coisa do sentido... o botox, por exemplo, ou o preenchimento labial, preenchimento de rugas, dói. Nós podemos anestesiar. Os outros profissionais não. Inclusive... eu vou fazer só se não doer. Não dói, porque a gente pode anestesiar. Então eu vou então, com você. Assim, amor, eu vou fazer o pacote com a Michelle. Que eu vou fazer amanhã os eu mando só um envelopinho com uma flor, vários corações tocando música. Aí, já ganhei meu presente dos namorados. Não é? Boa ideia. Então, e aí o Botox, ele tem a parte dele que é voltada para a estética, mas também tem a parte do Botox que é voltada para a solução de alguns problemas. Então, existe a aplicação de Botox na parte da articulação, né? Que quando você tem problema de articulação, ele é aplicado na articulação. Então, assim, ele tem uma série de usos, né? Porque nada mais do que uma... não é só embelezamento. Ele tem também... Ele é medicinal sim, também, né? ele tem também... Ele é usado também para enxaqueca. Então, depende do ponto que você aplica. Porque o Botox, o que é o Botox, né? Eu falo pouco. Então, eu gosto de explicar. Eu quero que você fale mesmo o que é o Botox. Né? Eu gosto de explicar, é bom a gente deixar bem porque as pessoas esclarecido. falam assim, mas como assim dura 3 meses, 4 meses, 6 meses? Como que eu vou pagar um dinheiro que não é barato, porque a toxina não é barata, e daqui 6 meses eu tenho que fazer de novo? Por quê? Então, fisiologicamente explicando, é uma toxina, então ele é um produto que ele tem até que ser manipulado com bastante cuidado. E o que acontece? Quando a gente faz essa aplicação, essa toxina é como se ela matasse a célula muscular daquele local que eu apliquei. Então, ela mata, a célula para, por isso que a gente não movimenta. Né? Que você fala assim, quem fez Botox? É que agora o meu já passou da data, eu preciso fazer. Mas quem tem o Botox, você ri e continua. Eu não quero isso não. Eu quero Não, você ri. Só que a hora que você sorri, não aparece a ruga. Porque a gente não faz o Botox no músculo do sorriso. A gente vai fazer aqui na testa. Mas aí que é importante o profissional que sabe fazer. Aí porque você tem gente aí que exatamente. ri, que a pessoa não sabe, mas se ri, se chora Por exemplo, com Botox, não é? É igual a boca da Gretchen, né? Então assim, tá lá. ela é o exemplo. Ai, doutora, eu quero fazer, mas não quero a boca da Gretchen. Eu falei, não é bem assim. Mas por quê? Você precisa ter o conhecimento. Não adianta só falar, eu faço e sair aplicando Botox em tudo quanto é lugar. Porque se você faz, por exemplo, na região da testa, se você faz numa região que é muscular, onde tem uma ramificação muscular ali, que não é para ser morta, cai. E aí você fica com... Ao mesmo tempo pode cair, você pode levantar a sobrancelha. Sim. E você ficar
com aquela... Tá rindo, tá chorando, você tá na mesma situação. Então, tá rindo, tá tem que ser um chorando. profissional Botox. que sabe o que tá fazendo. Então, você precisa fazer com uma pessoa que saiba É porque onde tá o pondo que a está mão, né? acontecendo hoje é que a gente vê assim, a gente incentiva muito o empreendedorismo das mulheres em Sim. geral. E aí a gente tem muitas amigas que, né, saíram do curso de cabeleireira, de manicure, de maquiadora, tal. E aí de repente vem uma doida, ela fala assim: "Ah, não, vou aplicar botox também". Não, Então. é isso que é o perigo. É- Não estou dizendo que não pode, mas a Pode. pessoa tem que saber fazer. Primeiro, É ela muito tem que perigoso ter, isso. primeiro que legalmente, essa pessoa tem que ser apta a fazer isso. Porque, afinal de contas, aí eu vou puxar para o lado profissional. Clínico. Eu estudei para isso, né? Assim, eu tenho aptidão para isso. Eu não posso deixar com que não fazendo menos ou mais, não é isso, mas a pessoa precisa estar apta. Ela precisa, se não me engano, a parte de estética, eu não sei qual que é o nome da profissão, mas eu acho que eles podem fazer aplicação sim, mas aí não pode fazer anestesia. Então, o que às vezes acontece? Faz uma equipe, o dentista anestesia, ela vem e faz a aplicação. Então, assim, precisa, para todo tipo de profissão, né? Eu sou muito chata com o que eu faço e, assim, que nem eu falei, né? Eu só faço aquilo que eu tenho certeza que eu sei fazer. E as pessoas precisam ter essa responsabilidade, né? Uma maturidade profissional e responsabilidade de fazer o que não vai te causar um mal. Porque eu vou fazer para ganhar o dinheiro e dali... Eu já vi casos de aplicarem botox embaixo dos olhos e a pessoa ficar, assim, meses com o olho fechado, porque é uma toxina. Você aplicou, você tem como você aplicar uma enzima em cima daquilo e você meio que dissolver. Só que se já deu tempo da célula muscular morrer, Já era. vai ter que esperar 4, 5, 6 meses, dependendo do metabolismo. O meu metabolismo é muito rápido. Então, o meu botox não dura 6 meses. E eu tenho em mim, já é uma ruga de expressão, não é marca, já é uma ruga, porque o tempo inteiro eu sol e o tempo inteiro eu fico... Então, assim, eu já tenho isso aqui, já é uma ruga de expressão, não é só a marca, né? Então, assim, a pessoa que vai fazer e aonde você vai procurar fazer, precisa ser um lugar que a pessoa saiba o que está fazendo. Porque se fizer errado é bem complicado. Aí você tem que aguardar o seu organismo. E assim, tudo isso vai levar... Eu sempre penso assim, eu não vou fazer em você aquilo que eu não quero em mim. Então, se eu não sei, eu não vou fazer. Nem sempre e acho os que as fins justificam os pessoas... meios, né? Exatamente, porque... é um jeito fácil de ganhar dinheiro. Não é fácil. Porque eu precisei estudar todos os músculos, todos os movimentos, né? Então, assim, todas as inserções, então não é fácil, né? Assim, é fácil falar que faz, mas precisa saber fazer. Essa Né? é a melhor dica da noite aí. É preciso, saber fazer, né? De verdade. Sim. Bom, Michele, eu acho que você deu um belo de um recado. Eu queria falar um pouquinho, perguntar para você sobre essas questões que você abraçou muitas causas em Itapevi, né? Você abraçou a nossa cidade. Sim. Então hoje eu te vejo como uma itapeviense já. Meu Deus. Graças a Deus. Ó, vereadores aí, ó, a doutora tinha que já ter ganho Você tá doida? o cidadã itapeviense também, viu? Imagina, A gente esqueceu imagina. aí. Mas o trabalho que você faz Imagina. social, que é muito legal. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque A gente questão sabe da que parte vocês social, atendem. eu não sei, até ontem estava conversando com um paciente, um amigo, né? Estava atendendo ele, a gente mais conversou, porque eu falo pouco, do que atendi. Depois o atendimento foi tipo 5 minutos, mas já acabou, já, porque a gente falou demais, a sua hora já deu. Próximo. Então, assim, eu tenho uma coisa dentro de mim que eu preciso, e eu tento ensinar isso, mas não é uma coisa que assim, eu fui ensinada. Alguém me cobrou de ser assim. Isso vem de mim. Eu não sei te explicar por quê. Mas eu tenho uma necessidade muito grande de ajudar. Quem quer que seja. Pode ser a pessoa mais pobre, pode ser o mais rico. Para mim são todos iguais. Né? Às vezes eu brinco que assim, Porque você agora eu vou é falar... iluminada.
Pessoas do obrigada. bem, pessoas iluminadas. Às vezes sempre eu nisso. encho o saco porque eu falo assim, vocês ficam, agora eu vou falar deles, se um dia ele escutar ou ver, vocês ficam aí tudo puxando o saco do Igor, ele é igual de todo mundo, eu bato nas costas dele e falo, como assim, ó, você tá pensando o quê? Aqui não, somos Ele é uma iguais. pessoa muito do bem. Aí conversamos de dieta, como assim? Como assim? Ele pra mim é como você, como ele, como... Então, Ele é um assim, excelente administrador, eu vejo né? É uma isso... pessoa muito do bem. eu e ele é um vejo- ser humano, né, gente? Sim, então, eu enxergo as pessoas Porque é como canseira seres humanos, né? Assim, eu não consigo enxergar que aquele que está na rua, ele está ali porque ele quer. Aquele que tem uma situação mais simples, ele está ali porque ele quer. Então, eu preciso fazer. Então, a questão da ação social, isso até tem me feito bastante falta, porque já tem um tempo que eu não saio para a rua para fazer. Inclusive, falei com esse meu amigo ontem, né? Eu tenho um projeto que, assim, há 3 anos atrás, quando... Não, 3? Mais. Que o Vander, inclusive, está aqui assistindo. Eu estava atendendo o filho dele. E ele sentou e começou a contar. E, na hora, me deu um estalo. Eu falei, eu preciso fazer Vou parte. te ajudar. Eu quero fazer parte. Inclusive, eu não sabia que ele seria candidato mais para frente. Então, assim, nós fizemos um negócio social que eu precisava fazer pelas pessoas. Porque, assim, eu nunca tive a vida com tudo. Eu sempre tive, assim, meu pai sempre deu, nós somos em 4 filhos, o meu pai sempre deu o que a gente precisava. É o melhor, ele podia dar a melhor escola, ele dava. Se era para dar comida, ele dava. Mas eu nunca tive, assim, nunca fui para Disney, nunca tive coisas que hoje os adolescentes ou as crianças almejam, né? O nosso, o que eu tive sempre desde pequena era o básico, o melhor do básico, mas eu tive, graças a Deus. Nós 4 estudamos, nós 4 somos formados. Então, assim, se meu pai teve oportunidade, meu pai trabalhou muito pra dar essa oportunidade. muito, porque saiu lá de catador de garrafa na rua e virou diretor da Nestlé Nossa, do que Brasil. linda a história Então, do seu o pai. meu pai, assim, ele trabalhou 40 e tantos anos na Nestlé, foi aposentado super novo, porque chegou um tempo que eles já não davam mais conta de bancar o salário que deveria ser o salário dele por conta dos anos, porque ele trabalhou acho que desde os 16 na empresa, né? Então, assim, era a vida dele. Então, a gente tinha o básico. E aí eu fico pensando, se meu pai trabalhou tanto e deu pra gente A oportunidade de fazer, de virarmos, né? De conquistar. de virarmos profissionais, né? Lá em casa nós somos eu dentista, temos 2 médicos e um engenheiro. Então, assim, meu pai formou. Se eu tive Porque isso, o seu pai deve ser uma... eu acredito, Uma porque realização, né? ele sai, tadinho, Legal, assim, né? ele saiu mesmo, ele tinha que vender garrafa com 5 anos para ajudar a mãe que passavam fome. E aí eu penso, por que que eu não vou fazer E hoje pelas vocês são pessoas? privilegiados, né? Você entendeu? Então, assim, a gente vive, graças a Deus meu pai ainda é vivo e eu falo, se eu tive, e se o meu pai saiu de onde ele saiu e conseguiu dar pra gente o que a gente tem, o mínimo que eu posso fazer pelas pessoas É ajudar. é ajudar. Eu também fiquei, esses dias eu fiquei muito feliz, porque teve um filho de uma amiga, porque eu considero ela como uma amiga, que ela trabalhou alguns anos cuidando dos meus filhos. Sim. E o filho dela, ele tinha 9 anos na época. E aos sábados e domingos ele era ajudante na barraca da feira do suburbano. E aí, depois ela saiu, ela teve um problema de saúde, inclusive eu consegui aposentá-la na época, né? Pra ela poder... E ela foi embora pra Sariguama. Esses tempos atrás ela me ligou, me agradecendo, né? Daí eu perguntei das crianças, que já eram 11, se o meu já tem 22. Ela falou assim, então, do meu filho que trabalhava lá, porque o que ele ganhava de trabalhar na feira era o resto da feira pra mãe dele, com 9 anos. Sim. Então, assim, ele ganhava os trocados que alguém dava, mas ele trabalhava na feira suburbano, aqui em 2002, 2003. Foi a época que ele trabalhava lá.
E ela falou, não, hoje eu moro na chácara que ele comprou pra mim, meu filho é um engenheiro. Olha. Então, assim, gente, de verdade, E eu é isso chorei que eu quando eu falei penso, com ela. sabe? Porque eu lembro que, assim, quantas vezes ela não tinha condição de ir na reunião de pais. E eu ia. Falava, não, deixa que eu vou. Sim. E assim, e ele sempre falou pra mim, ele falava assim, tia, eu vou vencer. E hoje saber que ele venceu Isso é uma realização. Isso é Porque a maravilhoso. gente vê que a pessoa não é só aquele que nasce no berço de ouro, não. Ao contrário, né? Talvez o que nasça no berço de ouro. A experiência desses aí é que tem que ser para os nossos filhos. E esses que nascem vêm. com uma possibilidade melhor não valorizam tanto quanto o que é mais simples. Você sabe que agora me veio na cabeça, né? Você está falando de, como eu estou te dizendo, a gente teve essa possibilidade, o meu pai trabalhou muito, a gente não via quase o meu pai, por isso, para poder dar para os filhos, porque ele dizia, o que eu não tive eu vou dar para os meus. E hoje ele dá para os netos. E eu me sinto inconscientemente na responsabilidade de fazer para as pessoas. Então agora eu vou... E você envolve suas filhas nas ações? Sempre. E elas gostam? O que muito. Elas pensam a respeito? Deixa só Porque às vezes também cansa, né? Não, mas assim, eu acho que é a forma de abordar, né? Inclusive nessa questão de você formar, você falou do meu jeito de querer ajudar, de ação social, agora eu vou ter que, assim, modéstia à parte, eu já tenho 1, 2, 3, 4 que estão, 2 eu já encaminhei, eu formei. Foi uma moça trabalhar com a gente, a Jussiara, ela trabalhava na loja ao lado do meu consultório em São Paulo, ela era vendedora. Aí convidamos, ela veio trabalhar com a gente, ela virou ASB, TSB, dentista, formamos uma. Nossa, que legal. A Adriana, que hoje eu presto serviço no consultório dela. Ai, que ela legal. entrou como recepcionista, estudou. É tão bom, né? Meu, isso pra mim é... O crescimento e da assim, pessoa, a oportunidade, né? Porque você fala assim, mas o que você fez? Eu permiti que elas saíssem fora do horário, eu ajudava, eu emprestava material... E agora eu tenho a minha Carol, que é a minha recepcionista lá, tá indo para o 2º ano de odontologia. Ai, a Jéssica tá fazendo, que é a minha auxiliar de dentro da clínica, tá fazendo o curso de auxiliar. E já disse para ela, o ano que vem você pode fazer sua matrícula, porque eu vou te formar dentista. Que legal. E o Marquinhos, que é irmão do Tiaguinho, que fez auxiliar, fez TSB, isso por conta dele. E de tanto ele falou, doutora, eu não vou conseguir, faz sua matrícula. Faz, porque a gente tá junto, eu tô aqui do seu lado. Eu não posso pagar a sua faculdade, né? A faculdade mas é um o curso que caro. for fora do pagamento de mensalidade eu não posso. Mas o resto, ele forma o ano que vem, eu sou madrinha de formatura abençoe, dele. Que legal. É então, tão bom assim, a gente ver isso, né? Essa é a parte é isso que eu falo, sabe? Assim, se cada um fizesse um pouquinho, não é me vangloriando, não é que eu sou melhor do que os outros, mas se a gente cobrasse, para que a pessoa possa chegar e aí onde ela você pode. fala, e as suas filhas? As minhas filhas eu falo a mesma coisa, né? Esses dias para trás a Laura virou para mim e falou, como eu faço para educar os meus filhos, para que eles sejam como a gente é? Eu falei, não sei, eu tô tentando, eu vou errando e vou acertando, mas por quê? Porque eu tenho isso dentro de mim. Então, assim, a gente sai na rua, se tem uma pessoa que tá lá, não me interessa. Às vezes as pessoas falam assim, mas é um drogado, só porque você vai dar dinheiro. Não, eu vou lá em casa, a gente faz a comida, a gente faz. Isso acontece, não tô falando aqui para falar que acontece. Descemos às 3 e eu, pode estar o frio que for, a gente leva, a gente conversa. Teve um dia que eu agachei, a Manuela falou, mas você disse que a gente não pode conversar com as pessoas da rua. Não pode quando a mamãe não tá. Quando a mamãe tá, a gente conversa, E aí um mendigo pegou meu braço, pegou minha mão e começou a beijar minha mão. Mãe, como assim? Ele é um ser humano, ele não tá ali porque ele quer. São as pessoas invisíveis então, que às vezes, eu sou assim, isso é de mim. As pessoas que passam e acham que quem tá ali E eu tento fazer com que elas entendam que
independente da situação, da posição que nós temos, né? Você é diretora, mas você tem as professoras, mas vocês são iguais. Eu sou dentista, mas eu tenho uma auxiliar. Se eu não tiver auxiliar, talvez eu não consiga fazer o meu trabalho. Se eu não tiver a pessoa que limpa, então assim, somos todos iguais em posições diferentes. E é isso que eu passo para as meninas, né? Que eu falo com elas assim, não interessa se é se é o rapaz que fica na portaria da escola, se é a diretora, é bom dia para todo mundo, é sorriso para todo mundo, porque somos todos iguais. É isso mesmo. Então, assim, não dá para fazer diferença. E elas são assim, né? Esses dias a Laura falou, quero ir num asilo pintar a unha das velhinhas. Onde tem um asilo? Eu falei, não sei, mas vou procurar. Então, parte muito delas. A Júlia, ela é mais tímida, mas parte muito delas, mãe, vamos fazer? Vamos ajudar? Isso é diferente, né? Você está criando as suas filhas, Né? mostrando que existe todas as Amor, formas né? e amor Assim, no mundo, né? amor, se a gente fizer um pouquinho. Eu tenho um Faz amigo que diferença. fala, se cada um fizer para 2 pessoas, ó, uma de cada mão, vai chegar uma hora que vão ser todos ajudados. É. Só que acontece que as pessoas não fazem isso, a grande maioria Ela pensa primeiro pensa no primeiro seu, né? nela, né? E assim, Infelizmente, nela, na família dela, e eu não sei pensar assim, Por exemplo, sofro, viu, com isso, eu imagino. demais. Nem sempre é fácil, né? Não. Muitas vezes Não, e às vezes a gente é abusado também, as né? pessoas se aproveitam, né? Sim, sim. Ajudar não significa que você tem que resolver o problema da pessoa. Você tem que dar a base para que ela possa caminhar, né? Eu sempre falo isso. Sim, ajuda. E assim, não é como às vezes eu faço, não é dando o dinheiro, mas assim, se naquele momento eu só dava para eu dar o dinheiro, eu dei. Se ele vai fazer o que ele bem entende, aí vem a parte, né, da minha relação com Deus, né, meu parceirão. Aí cada um Olha com seus só, problemas. Tem mais gente aqui dando beijo, falando que tá muito divertido. O João Carlos está falando que adorou. O Moisés também falou sobre o nosso assunto. A Jaqueline de Carlos, a Jaque Fantasias entrou. Uhum. A Lígia da Hora entrou também. Oi, Lígia, boa noite. O Moisés Jacinto está dando parabéns. A secretária de Educação, a professora Eliana. Um Olá. beijo, minha chefe linda. Espero que você esteja gostando da nossa live. A gente está falando bastante aqui sobre saúde. E ela vem aí com o pessoal da educação fazendo um trabalho excelente. Mesmo em época de pandemia. Que é uma coisa dando difícil, a volta hein? Por cima. Eu falo que professor e professores. pediatra, isso era uma coisa que eu não ia ser era nunca. Deus o livre. Não poder xingar os meninos dentro da sala de aula. E Deus a coisa é mais linda, cada trabalho maravilhoso que os nossos professores vêm fazendo, trabalhando aí com... Olha, nós descobrimos muitos professores youtubers, coisa que a gente não Que imaginava. legal, né? Assim, apesar de ser um problema, e mas se preocupando cada vez que mais com os legal. alunos, né? Que E legal. a Secretaria da Educação está dando todo esse suporte para os professores. Então, você sabe que eu apoiando. atendo algumas e atendo a Andrea, eu não sei qual é, e ela estava me falando isso antes de ontem, que está sendo uma coisa muito interessante, assim, que até os próprios professores estão se surpreendendo com o trabalho que vocês Exatamente. mesmos estão conseguindo, né? Que eles mesmos estão conseguindo fazer. Tá um trabalho de Isso é muito legal. excelência, graças a Deus. Muito legal. E assim, a gente depende muito do apoio dos pais, né? E nessa hora os pais estão sendo também, assim, maravilhosos legal. com seus filhos. Isso Pelo é menos muito a bom. gente vê todos os dias que muitos estão se esforçando. Isso é muito bom. Isso é muito importante, porque a gente continua mantendo a rede, porque né? afinal de contas é uma parceria, né? O problema é que muitas vezes os pais acham que é assim, tipo, não é uma parceria, né? Na escola das meninas a gente escuta muito isso. Vai lá, põe dentro da escola e acha que a criança tem que sair pronta, educada, linda, inteligente, Maravilhosa, pronto. né? Mas assim, precisa ter essa parceria, né? Muito importante. Ó, não é falando não, mas vamos falar. Nosso prefeito, o Igor, que troca receita com você, tá? De dieta. De dieta, olha só. Ele fez uma coisa inovadora, porque quando começou tudo isso, a primeira coisa que ele fez, cartão merenda. Então, assim, as crianças, primeira coisa, nossas crianças receberam, então, todas as crianças da rede municipal, elas receberam cartãozinho merenda. Nós fizemos um levantamento, a dona Eliana fez questão de, ó, até as crianças
com deficiência, nós fomos entregar em casa para que todas pudessem ter esse benefício. E assim, todo dia, É o primeiro de suporte, cada né? mês, É cai 100 preciso reais. ter esse suporte. Ajuda. Nossa, Oh. Michele, como ajuda. Né? Porque a mãe tem a segurança de que ela vai ter aquele dinheirinho a mais que vai ajudar as crianças porque que estão em para casa. muitas, às vezes, aquela refeição da escola é única, né? A Thalita também está falando que os professores da rede municipal de Itapevi são maravilhosos. Toda a equipe de educação está se empenhando e isso é maravilhoso. Thalita, e o pessoal da cultura também, viu? Porque tem as aulas aí de zumba, tem um monte de coisa boa que eles estão fazendo. Não pode deixar o pessoal desanimado. E a Thalita tem um projeto que eu falei antes aí com o Kleber, né? Folha e Tim, que é contação de histórias. Eles fazem a apresentação para as crianças, fazem os vídeos, as lives. O Enzo adora. E aí, ó, o Júlio entrou. Agora entrou, Júlio. Já Então, falei de você aqui, ó, e você nem... Agora vai ter que assistir tudo de novo. Agora vai ter que assistir de novo e eu vou fazer pergunta, sou eu que vou fazer pra você amanhã. Olha só. Saber se assistiu direito. Pensando em empreendedorismo. Sim. Você falou pra mim antes da entrevista que você conseguiu segurar todo mundo no consultório. Graças a Deus. Mas assim, falou, é uma luta, hein? É uma luta pra conseguir. Mas uma você luta. falou, ninguém solta a mão. Vamos ficar todo mundo aqui junto. Na verdade, a gente teve que dar uma xingada, né, um pouco, porque assim, o dentista, na verdade, o empresário, o microempresário, né, a gente acaba, como somos donos, mas da própria profissão, como somos autônomos, isso é bem complicado. Porque eu ganho se eu vou trabalhar. Se eu não vou trabalhar, eu não tenho, assim, não existe alguém que porque ele é legal, então vamos lá e vamos, né? Assim como os donos de academia, outros salões de beleza, então assim, a gente recebe se a gente trabalha. E a gente procura sempre lá na clínica ter uma equipe, né? Assim, é o que eu falo para elas. Se tá ruim para mim, vai estar ruim para você. Se estiver bom para mim, eu sou a primeira a dividir com você, porque é de mim. Eu sou assim. Então, eu tento colocar na cabeça das meninas que trabalham lá com a gente, assim, vestir a camisa mesmo. Vamos atrás e vamos ver o que a gente pode fazer, se a gente faz se vai fazer ligação, se vai... Então, assim, graças a Deus, mesmo com todo esse problema que a gente está vivendo, com a diminuição, houve muita diminuição de pacientes. Só que o que faz a diferença, né, muitas vezes, que a gente não se dá conta, é a questão do atendimento, como é feito esse atendimento, e assim, muitas pessoas que falam, mas como que eu posso fazer o pagamento? Não, a gente dá um jeito, né, todos os pacientes, inclusive, alguns que sentam na minha cadeira, não, mas eu só vim ver o preço. Não, eu preciso cuidar de você primeiro. Então, eu acredito, a parte espiritual, Deus provê. Então, eu sempre penso nisso, assim, se eu estiver fazendo bem, Deus provê, e aí começam a vir outros pacientes e que vão suprindo essa necessidade que eu tenho. Então, graças a Deus, até hoje, até esse mês, que a gente fez o pagamento agora no dia 5, no 5º dia útil do mês, é apertado? Muito, muito apertado. Assim, não sobra. A gente não tem uma reserva de dinheiro e fala assim, não, tudo bem, deixa, porque pode vir. A pessoa acha assim, você dentista entendeu? é rico, né? Porque todo mundo acha que o dentista é rico. Só que se as pessoas tivessem noção do quanto é o custo para ter, que assim, quanto custa a nossa hora clínica, tá? Então, só para eu estar lá, sem ter ninguém, a minha hora clínica é de R$150 para cima, só para eu ter luva, instrumental, recepcionista, gasta, né? O quanto eu gasto para ter uma hora. Fora isso, o material clínico, né, assim, de resina, de cirurgia, o quanto eu gasto para isso. Então, as pessoas não têm noção. E outra, tem a ideia assim, antigamente, dentista ganhava muito dinheiro, porque tinham poucos especialistas. Então, o que acontece? Aqueles que se especializavam cobravam muito. Então, eu lembro porque, assim, eu estudei, eu tenho uma amigona, que o pai dela é ortodontista ainda, mas que ele cobrava há 25 anos atrás
para colar o aparelho, R$ 2.000, 25 anos atrás. Nossa. Então, imagina Acho que é hoje, por a isso gente que- não cobra. Acho que é por isso que eu tenho 40 anos e eu nunca coloquei Você aparelho. entendeu? Porque era absurdo de caro. Hoje a gente não cobra colagens, a gente cobra a manutenção. Antigamente, as manutenções eram cobradas por salário mínimo. Eu Era lembro. meio salário lembro mínimo a disso. manutenção. Eu lembro. Quando o Vitor e a Carol usou, eu tive que ficar anos pagando um Você sindicato. entendeu? Porque assim, não era- dá. Não Era dá. quando começou a popularizar. Porque agora, na 25 de março, o cara quer vender borrachinha. Não fala isso de não, que eu já... aparelho, é outra doutora. hora, que eu já... Outro Mas dia não é eu quase- verdade? Outro Eu dia vi não. uma matéria sobre O isso ano uma passado, vez. É? eu quase denunciei uma loja ali no centro. Eu falei, aí vai sobrar pra mim. Porque se eu denunciar a O loja... cara tá vendendo aqui? Eu cheguei pra comprar, sei lá o que eu fui comprar pras meninas que queriam, não sei se era unha postiça, que eu fui pagar. Quando eu olhei assim, vi um monte de borrachinha. Aí eu perguntei pra moça, o que é isso? Ai, borrachinha de aparelho, a senhora não conhece? Você não conhece? Borrachinha de aparelho? Sabe, as pessoas que usam aparelho, né, pode trocar. Então. Que mais? E deixar a moça falar. Eu falei, pois, cadê a dona dessa loja aqui? Eu vou denunciar ela. Eu fiquei com tanta raiva. Porque a gente estuda tanto. Eu vi na 25 de antes sabe da o que é o pandemia, pior? os caras vendiam camelô, né? Sabe o que é o pior? As pessoas fazem. As pessoas que... Aí eu já acho que não é muita falta de orientação, não. Eu acho que já é... Aí, a hora que tira, os dentes vêm junto. Nossa. Porque existe uma movimentação. Aí eles vão procurar o dentista, Aí né? vai lá, é bom que vai arrumar serviço pra mim. Vou implantar dente em todo mundo. Né? Ó, a Thalita falou assim, que chama Histórias de Folhetim. E ela vai buscar consultoria com você para ela poder montar como ensaiar as crianças na saúde bucal. Muito legal. Fazer escovação. Bacana, hein? Eu gostei da iniciativa. Agora, só pra gente terminar. Vamos Sim. lá. Vou fazer uma brincadeira com você aqui. Eu vou falar uma... Deixa eu só dar uma observação. Olha aqui o meu sensei, dizendo que não vai falar nenhum comentário, porque pode... ser usado contra Deixa. ele. Ah, Júlio. Ele tem consulta olha semana que só. vem, deixa ele. Isso mesmo. Vai dar Deixa. uma anestesia. Então, deixa eu te fazer umas perguntinhas. Eu vou falar uma palavra Sim. e você vai falar o que vem na mente sobre isso. Tá bom? Então, vamos lá. Justiça. Putz, uma palavra só. Justiça. Como você define a justiça? Justiça necessária. Muito bem. Saúde. Primeira coisa que a gente tem que ter. Família. Amor. Uma pessoa que você... Deus. E uma frase que você gosta, que você sempre pensa. Eu sempre penso que a minha frase: nunca faça pro seu próximo aquilo que você não quer pra você. Ótimo, amo essa frase também. Doutora, adorei bater Obrigada. esse papo com você. Eu acho que todo mundo aí também que participou com a gente, tirou algumas dúvidas. Acho que foi maravilhoso o nosso bate-papo. E eu queria só anunciar que a semana que vem também vai ser uma live bem bacana, que toda quinta-feira a gente faz. Sim, legal. E aí, sabe quem a gente vai entrevistar semana que vem? Os criadores da folha, da página de humor do Itapevi da Hora. Ah, que legal. Eles bancaram aí 90 mil já curtidas. Nossa, que E além legal. de fazer esse humor inteligente que eles fazem, também tem humor crítico, né? Nossa, que E eu já legal. tô selecionando algumas coisas da minha mente aqui, Nossa. que eu vou fazer pergunta pra eles e vai Bem ser um legal. bate-papo bem legal e divertido. E aí, assim, quero agradecer mais Eu que uma vez agradeço. por esse o bate-papo, convite. mandar um beijo aí pra toda a família, Vicky, É. todo mundo que tá aí. Das Pedir minhas pra que você meninas. sempre continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Ó, gente, eu fiz um pedido pra ela, mas ela não quis fazer. Lá vem a doida. Porque ela é minha companheira de karaokê. Aí as meninas sabem quando a gente sai de vez em doida. quando. E ela é a que canta melhor. Mas ela falou que ela ia ficar com vergonha, que ela não ia cantar. Que a gente ia terminar a live
com a Michelle cantando uma música bem linda. Porque eu já falei pra ela que se nada na vida der certo, nós duas íamos começar a cantar. Pronto, começa que eu te ajudo. Pode Mas nós não começar. vamos fazer isso hoje, Ah. não. Nós só vamos terminar a nossa live mandando um beijo enorme pra vocês. Que vocês tenham aí uma semana que se termina e um final de semana que se inicia cheio de muito amor, muita paz, muito carinho. Ficando em casa quando necessário. Se for sair, pelo amor de Deus, gente, use máscara. Cai no shopping, gente, vai de máscara. Passa álcool em gel. Para de ficar coçando o nariz, pelo amor de Jesus Cristo. E vamos se cuidar, porque aí a gente daqui a pouco tá todo mundo junto de novo, todo mundo podendo se beijar, se abraçar. Quero te agradecer. Vamos brindar. Nós estamos aqui A vida. toda na nossa vinhozinho hoje. Nós somos vinho na xícara, porque a gente tá brindando a vida. Que a gente é chique, a gente Obrigada, bebe onde gente. a gente quer. É, exatamente. Né? Obrigada, gente. Até a próxima.